palavra de hoje, uma vez anunciada, ela não volte sem produzir em nós o seu verdadeiro fruto. Amém? A palavra de Deus vai nos ensinar que a fé vem pelo ouvir. Quando nós ouvimos a Deus, é gerado em nós fé. E nós estamos aqui porque nós temos pelo menos um pouquinho de fé, como um grão de mostarda. E Deus quer aumentar a nossa fé pelo anúncio da palavra, pela proclamação da palavra. Por isso cante a Deus: eu vim para te escutar, Jesus. Cante, solte a sua voz. Eu vim para te escutar. Diga a Ele: eu vim para te escutar, Deus. Eu vim para te escutar. O meu coração se alegra. O meu coração se alegra e se rende ao teu olhar. E solte a sua voz na língua dos anjos. Ore para valer, para que esta palavra gere em nós frutos de conversão, de transformação, de metanoia, de mudança de comportamento, de mentalidade. Que esse grupo de oração seja assim um presente de Deus para nós. Ore para valer. Quantos filhos não têm escutado a voz do Pai? Quantos homens e mulheres não têm escutado a voz de Deus e têm se frustrado nos seus sonhos, têm frustrado, têm se decepcionado nos teus anseios, nos teus desejos? Ore para que aconteça o éfata. Abra-te, que os nossos ouvidos sejam abertos nesta noite para ouvir a voz de Deus. E diga esta palavra, éfata, sobre os seus ouvidos. Toque nos seus ouvidos e diga isso. Éfata. Diga com fé, éfata. Abra-te. Também os ouvidos espirituais, éfata, para ouvirmos a Deus. Éfata. Toda a nossa audição, tudo aquilo que nos atrapalha de ouvir a Deus, todo barulho, toda perturbação, diga éfata. Éfata. Abra-te para ouvir a voz do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Chamar o tio Ramon. Permaneça sem oração, com a mão direcionada para ele, para esse homem de Deus, que deixa os seus afazeres, a sua casa, seus filhos, sua esposa, para servir ao Senhor. Estenda sua mão direita sobre ele. Peça para que ele seja usado nesta noite, para que ele seja a voz de Deus para nós. Quanto nós necessitamos de ouvir a voz de Deus. Diga isso: eu preciso ouvir a tua voz, Deus. Usa, Senhor, o tio Ramon. Usa dele, Senhor, com intrepidez, com desassombro, com fogo e poder sobre as nossas vidas, Deus. Para que saímos daqui, Senhor, saciados, cheios, Senhor, transbordando da tua palavra, Deus. Tu que não faz acepção de pessoas, tu que olha para cada um de nós com amor e nos perdoa e nos ama de verdade, Deus. Recebe esse filho, Senhor. Oramos por ele, Senhor, para que seja dada a ele agora a unção da palavra, a unção da pregação com fogo e poder. Senhor, para que seja dada a ele, Senhor, tudo aquilo que o Senhor deseja falar para cada um de nós. Quantas pessoas deixaram as suas casas e vieram aqui para te ouvir, Deus. Que esta palavra venha, Senhor, fortalecer a nossa fé, fortalecer a nossa caminhada, Deus. Talvez pessoas chegaram aqui, Senhor, cabisbaixas, Deus, tristes,
com tantas tribulações cotidianas, Deus. Que esta palavra venha transformar, venha gerar fé, Deus. Usa dele, Deus. Usa desse filho, usa desse servo, Senhor. E abençoa, Senhor, toda a tua casa. Abençoa, Senhor, a tia Edilene, a Patrícia, Senhor, o Gabriel, o Daniel. Abençoa, Deus. Nós abençoamos, Senhor, com a tua bênção, Deus, para que eles sejam um canal ousado da tua graça nesta noite. Tudo isso te pedimos, Senhor, pelo fogo do alto. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que estrinche os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pega a sua palavra, vamos nos assentando e cantando. Eu vim para te escutar, Jesus. Eu vim para te eu vim para te escutar. O meu coração se alegra e se rende ao teu olhar. Amém. Vamos ficar de pé novamente. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Levanta os dois braços no alto, fecha os teus olhos e reflita numa frase que o Batata falou. Muitos saíram de casa para vir aqui falar contigo, Deus. Abre os olhos e fala para a pessoa do lado: esse Deus te ama. Esse Deus se importa com você. Amém? Vamos assentar. Mais uma vez, boa noite, paz de Jesus. Para quem não me conhece, sou o Ramon, casado com a tia Edilene. Temos a graça de ter 4 filhos e a graça de ser convidado a participar hoje aqui com vocês e partilhar sobre a necessidade do Espírito Santo. Gente, há um paralelo muito grande entre as palavras necessidade e necessário. Uma é radical da outra, uma gera a outra. Veja, todo mundo tem a necessidade de ser saudável, mas é necessário que a gente cuide da saúde. Tem gente que acha que é necessário ficar rico. É uma necessidade, mas você precisa trabalhar. Tem gente que quer ficar forte, vê isso como uma necessidade. Aí é necessário que você se esforce. Às vezes há uma confusão entre as palavras, mas para que fique claro, os apóstolos, eles sabiam que havia uma necessidade de estar com Jesus para serem fortes. Mas até então, antes de receber o Espírito Santo, eles não achavam necessário, né? Parece um absurdo falar isso. Mas enquanto Jesus estava com eles, Jesus fazia tudo, era só a necessidade. Quando Jesus ressuscita e sobe aos céus, se torna necessário. Eles tinham que buscar. Hoje foi dormir de madrugada, porque ontem à noite eu tinha que fazer um trabalho particular, e o sono, o cansaço, me empurraram para a cama. Eu cheguei a deitar, fechei os olhos, cochilei. Fazer aquele trabalho era uma necessidade minha, mas o cansaço era muito grande, eu precisava descansar. Mas aí veio ao coração: é necessário que eu faça, porque se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim, vai ficar tudo atrasado. Sabe, a gente vai entendendo essa questão de necessidade e necessário. Irmãos, todos nós temos uma necessidade, a nossa alma tem uma necessidade de encontrar Deus, mas para que encontre Deus, é necessário que a gente se esforce. Veja, durante essa visita maravilhosa do Papa Francisco ao Brasil, né, foi maravilhosa. Pelo menos
Eu nunca me senti tão católico na minha vida, né? De ver um homem que foi escolhido pelo Espírito Santo à frente da igreja. Mexeu com todas as religiões, todos os credos, porque ele é um homem cheio do Espírito Santo. E o primeiro dia, o primeiro pronunciamento, ele falou 3 frases que são necessárias ao cristão. Ele disse: esperança. Nunca perca a esperança. Fala para a pessoa do lado: nunca perca a esperança de que as coisas vão melhorar, de que as coisas vão dar certo. Nunca perca a esperança. A alegria. O cristão é sempre alegre. Fala para a pessoa do lado: mantenha sempre alegre. Mantenha-se alegre. Não perca a alegria por nada, por maiores sejam as dificuldades. E o terceiro: deixe-se surpreender por Deus. Isso é o que mais mexeu no meu coração. Nós precisamos nos deixar surpreender por Deus. Fala para a pessoa do lado: deixe-se surpreender por Deus, por aquilo que Ele vai fazer hoje na tua vida. Deus quer fazer na nossa vida. Você acredita nisso? Então deixe-se surpreender por Deus. Irmãos, Deus está preparado para nos dar nesta noite algo que a gente não esperava. Deus está pronto para derramar na minha vida, na sua vida, uma porção, uma graça que talvez há muito tempo você vem buscando, mas nós precisamos compreender que é necessário que o coração se abra. Um coração fechado é incapaz de compreender a necessidade que a alma tem do Espírito Santo. Se o coração se fecha, nós vamos ter dificuldade em compreender os sinais de Deus, as moções que Deus dá a nós. Em Atos 2:38, há um momento que São Lucas escreve que a promessa do Espírito Santo é para todos. Essa promessa para mim é para aquele que está lá em casa, aquele que não quer. Todos nós podemos receber o Espírito Santo. Não importa se você veio com o coração aberto ou fechado, está de cara amarrada ou não, todos vamos receber o Espírito Santo. Tem um porém. Agora, o impacto que esse Espírito vai agir na vida de quem está fechado e de quem está aberto, aí é a grande diferença. Então nós temos esse costume, graças a Deus, de vir ao grupo de oração e nós nos abrimos só até um certo limite. Nós limitamos a ação de Deus na nossa vida. Nós precisamos quebrar isso e deixar que Deus nos surpreenda. O que Deus quer fazer em nós é infinitamente superior ao que a gente possa imaginar. Irmãos, a ação do Espírito em nossa vida, ela precisa acontecer de forma natural. Veja, durante toda a minha vida, graças a Deus, eu tive uma boa família, nunca fui envolvido com drogas, com roubos, nunca precisei fazer nada cabuloso para poder dar um testemunho aqui, né, Paulo? Então eu sempre tive uma vida certinha, procurei estudar, trabalhar, ser honesto. E eu era um homem como qualquer outro, queria casar, ter uma família. Eu ia ser um pai como qualquer outro. Mas a experiência do Espírito Santo me fez compreender que eu podia ser um pai cheio do Espírito Santo. Ia ser diferente. Assim como um professor pagão, ele vai ser um professor que vai dar aulas, vai ensinar, mas um professor cheio do Espírito Santo é diferente, né, Paulo? A forma de enfrentar. O Gabriel, meu filho mais novo, ele sempre testemunha de um professor de filosofia, que é o Ivan, né, lá de Brasília. Sempre nas aulas ele dá testemunhos da vida dele, testemunhos da família, que é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Nós vemos sempre mais mulheres. Eu falo a vocês, mulheres, uma mulher, uma mãe, uma esposa cheia do Espírito Santo é muito mais fácil de lidar. Um marido cheio do Espírito Santo é mais fácil de aguentar, não é? Então, essa necessidade que nós temos do Espírito, ela é um fato que nós precisamos compreender no nosso coração e começar a buscar todos os dias. Irmãos, a palavra lá em Ezequiel 37 vai dizer, não precisa abrir não, tá? Nós vamos usar outra, abre lá em Marcos 2, capítulo 2, versículo 21, Marcos 2, 21, e deixa aberto aí, Marcos 2, 21. Em Ezequiel, o profeta vai dizer, o povo que estava meio confuso, Deus vai falar assim: eu derramarei sobre vocês
o meu espírito tirar-vos-ei do coração um coração de pedra. O que é um coração de pedra? Aquele coração que sabe o que é certo, mas não dá o braço a torcer. Coração de pedra é aquele que reza, vem à missa, recebe a comunhão, participa do grupo de oração, mas não abre o coração. Isso é o coração de pedra. E o profeta é muito radical quando ele diz assim: eu vou meter o Espírito Santo dentro de você, eu vou enfiar o Espírito Santo, eu vou empurrar dentro de você, e aí vocês serão o meu povo, eu serei o vosso Deus. Irmãos, há uma necessidade muito grande de entendermos que nós precisamos desse Espírito todos os dias. Durante muitos anos nós vivemos aqui na cidade, quando eu morei aqui, vi várias pessoas que durante o seminário de vida no Espírito Santo, no momento do batismo, da efusão, eram profundamente mergulhados em Deus, tinham uma profunda experiência desse poder de Deus. Muitos lá no ministério jovem, muitos no renascer, né? Durante o momento do batismo, eles têm uma experiência maravilhosa com o Espírito Santo. E quando saem, eles vão largar tudo, né? Largam a droga, já querem dar testemunho, Jesus é o Senhor da minha vida, e conseguem manter isso durante um certo tempo. E aí eu fui compreendendo por que muitos experimentavam de forma tão poderosa e não permaneciam. E que o Senhor colocava no meu coração: muitos daqueles corações não receberam o adubo certo. O coração, que é um terreno, não estava preparado para experimentar um poder tão grande. Que o Espírito Santo, que é Deus, que é Jesus, que é o amor de Deus, ele é muito forte. Veja que São Francisco, uma vez ele teve uma experiência tão grande do amor de Deus, que ele falou: Senhor, basta, basta, eu não aguento mais tanto amor, é muito forte para mim, Senhor. E quando esse amor de Deus, quando esse Espírito vem sobre nós, se o nosso coração não estiver preparado, adubado, ele pode às vezes ter um efeito ao contrário. Mas se nós recebemos uma base, uma preparação, como num grupo de oração, a gente vem, ora, canta, e o coração vai se abrindo, quando o Espírito Santo vem e nós queremos, nós nos abrimos, a graça acontece de forma profunda. E a palavra diz isso. Olha lá onde eu pedi para você abrir, no capítulo 2, no versículo 21. Ninguém prega retalho de pano novo em roupa velha. Ao contrário, o remendo arranca o novo pedaço da veste usada, e torna-se pior o rasgão. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, o vinho as arrebentará e perder-se-á juntamente com os odres. Para vinho novo, odres novos. Palavra da salvação. O Espírito Santo, para que ele faça um efeito, como é próprio dele fazer, é necessário que o nosso coração esteja novo também. E esse novo do coração, ele precisa de um esforço nosso. Nós precisamos entender que é necessário o coração ser novo. Senão o Espírito, que a gente pede toda quinta-feira, todo o grupo de oração, toda a Santa Missa, ele vai fazer pequenos efeitos. Lembra aquele filme, O Terno de 6 bilhões de dólares, né? Com o Jack Chan? Ele era um lutador, de repente ele encontra um terno, ele veste aquele terno e ele fica mais forte do que ele era. Mas há um momento que a energia do terno acaba, ele volta a ser ele. Nós temos vivido muito isso. A gente veste um terno no grupo, né, Paulo? Ou veste um terno na missa, e depois quando a gente sai, a energia acaba e a gente volta ao estado normal. Mas por que isso acontece? O coração ainda não está preparado para entender isso. O coração ainda não está novo o suficiente para entender que esse poder tão maravilhoso que é o Espírito Santo, ele quer habitar de forma perpétua dentro de nós. Deus quer habitar, e a palavra diz que nós somos templo do Espírito Santo. Deus quer habitar em mim, quer habitar em você, de uma forma que ele não saia mais. Nós temos que começar a parar de abafar a ação de Deus em nós. O Papa disse: vamos nos deixar surpreender. Desde que Deus faça aquilo que parece impossível. E
tem situações, né, coisas pequenas, que pelo menos para uns tem valores, talvez para outros não. Por exemplo, eu falo com alegria, claro, né? O Daniel, alguns sabem, né? O Daniel, ele estudando no colégio normal e tal, e disse, um dia veio a emoção no coração. Eu falei, filho, por que você não tenta o NB? Faz uma experiência, de repente você vai ser surpreendido. Ele foi lá, fez a prova e disse, não, pai, estava difícil. Quando foi no mês passado, ele chegou e disse, pai, eu passei no UNB, passei para a farmácia, em 4º lugar ainda. Eu disse, isso é uma grande surpresa, né? E eu tenho certeza que foi mão de Deus, mas porque ele se arriscou a deixar que Deus o surpreendesse. E hoje, quando a gente vai conversar, ele entende que Deus surpreendeu as expectativas dele. Há questões dentro da nossa família, da nossa casa, que às vezes nós até perdemos a esperança, mas nós precisamos deixar que Deus nos surpreenda, tio. Deixar que Deus faça aquilo que a gente nem espera mais. Falava num grupo de oração um dia desse, essa necessidade que nós precisamos do Espírito e mudar a nossa forma de evangelizar. Olha só, quantas vezes a gente evangeliza com essa palavra? E Jesus sabia muito bem fazer isso, mas Jesus tinha um diferencial de todos os pregadores, todos nós pregadores. Jesus evangelizava por todos os sentidos. Ele evangelizava pela palavra, pelo olhar. E lá na palavra do semeador, é muito bonito, em Mateus 13, versículo 1, quando diz assim, Jesus sentou-se à beira do lago. Ele sentou-se, ele se sentava para conversar com as pessoas. E Jesus olha nos olhos das pessoas, e Jesus toca nas pessoas. Nós precisamos fazer uma revisão e voltar a compreender que essa evangelização da palavra, que é maravilhosa, ela precisa ter acrescentado o toque, o olhar. Eu me espelho muito agora no Papa Francisco, porque nós podemos ver que o que nós mais lembramos do Papa é o quê? Ele pegando a criança e levantando, né? E beijando. Não são as palavras dele, mas os gestos dele. Mas isso é típico de um homem que reconheceu que é necessário se deixar mover pelo Espírito Santo. Nessa noite, o convite que eu tenho para fazer é de que você abra o coração para o Espírito Santo entrar e fazer a diferença. O convite que eu faço é para que o Espírito Santo habite de um jeito que você não vai ter mais jeito de deixar ele sair. Que quando você for fazer alguma coisa que é contrária à palavra de Deus, ele vai te incomodar, ele vai te cutucar, ele não vai deixar você fazer. É preciso que nessa noite o Espírito Santo habite dentro da tua alma de uma forma que você vai sentir a necessidade de vir para a missa todos os dias, de você vai ter que adorar Jesus todos os dias. Só quem se deixa habitar pelo Espírito diariamente sabe quanto é maravilhoso vir para a missa, mesmo que o sacerdote não faça homilia nenhuma. Mas é essa necessidade da nossa alma. Irmãos, nós temos necessidade do Espírito Santo. Eu tenho necessidade. Você tem necessidade? Pergunta para a pessoa do lado: irmão, você tem necessidade do Espírito Santo? Você tem, Paulo? Muita, né, Paulo? A gente que o diga, né, Paulo? Na coordenação, a gente que o diga. Irmãos, eu quero pedir ao Espírito que nessa noite faça uma obra nova no teu coração. Nosso Deus, que é o Deus do impossível, vamos pedir a Ele que realize um milagre dentro de nós. Por isso que eu te peço agora, feche os olhos só por um instante, põe a mão no teu peito, olhe para dentro de você, avalie aonde o Espírito Santo não consegue entrar. Será que é nas tuas palavras? Será que é nos teus gestos? Aonde o Espírito Santo tem tido dificuldades de penetrar na tua alma? Senhor, eu te peço agora, Pai amado, em nome de Jesus Cristo,
Penetra na alma de cada pessoa que está aqui, Senhor. O Senhor conhece a nossa necessidade, as nossas fraquezas, as nossas limitações. E nos dá força, Senhor. Nos dá força para educar os nossos filhos. Jesus coloca no coração pais com grande dificuldade com os filhos. Esse Espírito Santo, que é o mesmo ontem, hoje e sempre, mas que hoje Ele vai entrar de tal forma em você que vai te ensinar o que fazer agora. E esse mesmo Espírito que revela ao meu coração o grande desejo que algumas pessoas estão tendo agora de serem batizadas. Pai, em nome de Jesus Cristo, clamo que tua mão poderosa arranque da alma, arranque do coração aquilo que impede cada pessoa aqui de se abrir inteiramente a essa ação poderosa. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, abre as portas do céu. Só me mostra alguém sem rumo na vida, alguém que tem lutado, trabalhado, mas mesmo assim não sabe o que fazer, está sem metas. Pai, dá essas pessoas uma meta na vida. E eu te peço, Senhor, derrama sobre nós o teu Espírito, Senhor. Derrama sobre nós a tua graça, a tua força. É necessário que nesta noite se cumpra a tua promessa. É necessário que nessa noite se faça a sua vontade, que é que todos nós entendamos que somos obra maravilhosa. Nós somos uma obra em tuas mãos. Eu te peço, Senhor, resgata a fé daqueles que perderam, resgata a confiança, a esperança daqueles que se sentem fracos nesse momento. Jesus, eu te peço, visita cada coração que está aqui, Senhor. Que o Senhor ia passar. Passa, Senhor, deixa Jesus passar no nosso meio. E havia uma chance de eu poder enxergar. Me disseram que tinhas poder para ressuscitar e fazer o paralítico tira toda a andar. paralisia espiritual que é em nós, Jesus. Renasceu dentro de mim. Fala assim, renasceu dentro de mim a fé que há muito eu já não tinha. Eu senti meu coração arder. Eu gritei para o Senhor me responder. Canta para o Senhor. Jesus, filho de Davi, me cura. Vai ficando de pé. Santo de Israel, fica de pé. Diante de ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra minha fé. Jesus, filho de Davi, me cura. És o Santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra minha fé. Vai erguendo os teus braços, orando no Espírito. Vai deixando que o Espírito abra o teu coração para clamar a presença dEle. Vem, Espírito Santo, vem sobre nós. Nós temos necessidade que o Senhor realize uma obra nova dentro de nós. Realize um milagre, Senhor. Realize essa obra na nossa casa, na nossa família, na nossa história. Seja livre agora para rezar. Reze do teu jeito.
Diga comigo assim: Jesus, Jesus, eu não quero ser um vaso velho, mas um vaso novo, onde o Senhor possa habitar. Por isso eu te autorizo, lava o meu coração e derrama sobre mim o teu Espírito, porque eu o quero, eu o desejo. Quem realmente quer, diga: eu quero, Senhor. Eu quero, Senhor, esse Espírito Santo esse Espírito sobre minha vida. sobre a minha vida. Eu não posso sair daqui a mesma pessoa, porque o Senhor